E aí, gurizadinha do 8º ano, como vocês têm, já cheguei gritando mesmo que é para acordar. Você tem que fazer atividade de manhã, tem que parar com esse negócio de fazer à tarde, tá? Até porque depois, chega no final da tarde, fica todo mundo ali desesperado, enchendo meu saco, falando que tá com problema no troço. Depois fica com desculpa de que é a plataforma que não tá funcionando. Se tivesse feito de manhã, tinha funcionado. Então vamos fazer de manhã. A gente vai fazer aqui uma revisão, tá? Para vocês fazerem trilhas, ok? A trilha do bimestre. Depois a gente vai ter simulado, prova, então fique atento, tá? E vai anotando, pega o seu caderno aí agora, pega lá. Aí você vai anotando os temas para você procurar na apostila, ver onde que tá. Porque aí você dá uma olhadinha antes de abrir as trilhas, tá? Para depois não ficar desesperado aí, tá bom? Então vamos lá, nosso tema é liberdade de expressão, a gente está trabalhando sobre pensamento, perguntando se o que a gente pensa é nosso mesmo, de onde vieram os nossos pensamentos, mas antes disso, lá no primeiro bimestre, a gente trabalhou liberdade, não foi? Vocês se lembram? E nós tentamos responder a essa pergunta. Nós respondemos que liberdade é poder fazer escolhas, mas sempre considerando certos limites, tá? Que liberdade ela é orientada pela razão, por quê? Porque eu preciso considerar as minhas escolhas a partir da racionalidade, então existem boas escolhas, tem más escolhas que eu só consigo julgar pela razão. Ser livre não é fazer o que você quiser, porque você pode fazer o quê? Fazer uma cagada na vida, entendeu? Não pode fazer. Então quando você usa a razão, você evita fazer essas coisas negativas que vão te prejudicar ou prejudicar outra pessoa, tá? Então isso é possível ser livre também, sendo racional, que a gente viu lá no bimestre passado. E também ninguém é livre sozinho, não adianta você pensar, liberdade seria fazer o que eu quiser. Imagine você, um apocalipse zumbi, só você na Terra, você poder fazer o que você quiser. No primeiro dia você ia ficar entediado, no segundo você ia ficar com medo, né? Não ia nem conseguir dormir sozinho. Então, por quê? Porque a gente não consegue viver sozinho. A gente depende dos outros, né? E nós somos seres sociais, coletivos. Então, se a gente é ser social e coletivo, é impossível pensar liberdade sem a convivência com o outro. Então, o limite, ele é o quê? Ele é natural da nossa existência, o limite, tá? Por quê? Porque nós precisamos, necessitamos, e é da nossa natureza a convivência com o outro. Então é impossível falar de liberdade humana sem falar em convivência. Falando em convivência, encontramos o limite, porque o limite está onde? Está no outro, tá? Sempre isso, o limite está no outro. E como que eu encontro esse limite? Como que eu reconheço ele? Pela razão, por exemplo, ok? Vamos lá, liberdade de expressão, que aí já é tema desse bimestre, a gente vai ter a liberdade de expressão, ela é importante para desenvolver a criatividade, ela é importante porque ela estimula a comunicação e a participação política. Vocês lembram que antigamente em alguns países, inclusive no Brasil, falei para vocês, não tínhamos esse direito de liberdade de expressão, né? A gente vai ter, por exemplo, jornais que eram fechados, jornalistas que eram assassinados porque eles estavam investigando, por exemplo, corrupção dentro dos governos, tá? Então, governos corruptos não gostam de mídia. Então, a grande questão aqui por que eles querem calar a mídia ou calar você? Porque basicamente eles não querem ser criticados. Pessoas que não querem ser criticadas, elas são inimigas da liberdade de expressão, tá? E aí quando elas impedem a gente se comunique, elas desestimulam ou anulam a nossa capacidade de comunicação e anulam a nossa capacidade de participação política. Porque como nós participamos politicamente, deveríamos participar dizendo o que a gente pensa, discutindo o que a gente pensa, tá? Por exemplo, se vocês têm alguma reclamação na escola, tem que reunir a galera, todo mundo ali, discutir, chegar a um consenso na turma e falar com a coordenação. Isso é participação política, certo? Então, se vocês concordam com alguma coisa, vai lá, se reúne e fala. Isso é a liberdade de expressão, isso é participação política, ok? A gente vai ter aqui o encontro entre diferentes ideias permite diálogos criativos, tá? Então a liberdade de expressão ela permite esse encontro, o encontro da diversidade, certo? E aí quando a gente encontra a pessoa que discorda da gente, já falei disso para vocês, é legal porque a gente começa a repensar nossa posição ou conhece um ponto de vista diferente sobre aquilo e pensa melhor e chega aí a uma nova ideia que pode ser mais interessante. Mas o que não pode é discurso de ódio,
o que não pode é extrapolar limites, desrespeitar pessoas, tá? O que não pode é defender nazismo, defender coisas desse tipo. Por quê? O que você está fazendo é um crime de liberdade de expressão. Está usando sua liberdade para cometer um crime. Todo crime, a pressuposição do crime é que o sujeito abusou da sua liberdade para fazer aquilo que não era permitido. Na comunicação isso existe também, tá? O que a gente vai ter aqui, a pessoa vai usar da sua liberdade para atacar pessoas, tá? Para ferir pessoas, para magoar pessoas, perseguir e até outras coisas mais graves, tá? Então, isso acontecia muito livremente na internet, agora já tem polícia, né, investigando, já existem os crimes cibernéticos, já existe uma polícia especializada para isso, que corre atrás das pessoas, né, dessas denúncias de pessoas que atacam pessoas. Então, a liberdade de expressão tem que ser construtiva, não destrutiva, tá? Qualquer pessoa que usa a liberdade de expressão para ser destrutiva com o diferente, ele é criminoso, ok? Lembra que eu falei lá da liberdade? A liberdade, o limite dela é o outro. Se você não sabe respeitar a existência do outro, se você acha que ele precisa sair do mundo, o errado é você. Você que ainda não entendeu que é um sujeito comunitário, um sujeito social e que depende da existência do outro. E conversar com a diferença, ela é importante para você aprender cada vez mais. Se você não suporta conviver com o outro, o problema está em você, ok? Vamos lá? O diálogo, nesse caso, é super importante, que eu falei, tá? Isso aqui é uma raizinha que está animada aqui atrás, porque, basicamente, essa é a raiz da questão, tá? Então, a gente vai ter aqui o diálogo. Qual que é a relação do diálogo com a filosofia? Você se lembra disso? Bom, o diálogo, ele acontece não só no cotidiano da gente, na escola, vocês conversando com seus amigos, vocês conversando na internet. Ele acontece também no universo acadêmico, nas ciências, na biologia, em qualquer tema, tá? Na matemática, nos temas acadêmicos, todos os autores eles vão dialogar com seus pares, vão dialogar, as pessoas vão conversar para poder discutir o que está pensando, o que está descobrindo, discutir coisas novas, discutir aquilo. Às vezes duas pessoas estão pesquisando a mesma coisa e conversam para ver se um está encontrando alguma coisa que o outro não está. Eu leio o material que o cara lá dos Estados Unidos escreveu, eu leio o material que o chinês escreveu sobre o assunto, que o africano escreveu sobre o assunto, e assim vai. Isso é um diálogo no universo acadêmico, mas da filosofia, e também no universo da ciência, tá? E sobretudo da história, tá? Toda pessoa que pesquisa filosofia, ele vai na história da filosofia para ler aqueles autores, e à medida que ele lê esses autores, ele está fazendo o quê? Ele está estabelecendo um diálogo com a história para tentar entender, né, como o cara pensou e tal, e a partir daí elaborar algumas respostas para algumas questões que ainda estão abertas, tá? Algumas questões da filosofia nunca serão fechadas, por exemplo, por que existimos, qual o sentido da existência humana, se a vida tem sentido ou não, é uma questão ainda aberta. Se eu sou uma pessoa interessada por esse assunto, se isso me angustia, eu vou atrás dos autores que trabalham disso lá na história. Então, à medida que eu leio que eu for lendo essas pessoas, eu vou estabelecendo diálogos com elas, né? E pode ser que eu pense alguma coisa nova, alguma coisa um pouco mais interessante, ou pode ser que eu leia alguém e fique satisfeito com a resposta de algum desses autores. Também é um diálogo, né? O diálogo não necessariamente vai ser sempre criativo, pode ser que alguém te convença daquilo. Hegel e a dialética, tá? Lembra que ele vai pensar uma estrutura, né, para esse diálogo, vai pensar como é que acontece esse diálogo construtivo, que vai construindo a realidade, a história, tá? Bom, primeiro a gente vai ter uma tese, lembra? A tese é aquilo que afirma, a antítese é aquilo que nega, ou seja, isso é branco, o outro diz, não, isso é preto. Aí nós vamos ter a síntese, né? A síntese seria o quê? O cara que chega e diz, é cinza, tá? A síntese é a junção, quando tem um cara que tem um ponto de vista, o outro tem outro ponto de vista, certo? E aí, quando eles conversam, eles podem chegar a ter uma síntese, ou seja, uma terceira ideia nova que conclua. Lembra lá da questão do 6 e do 9? Então, é basicamente isso, tá? Não sei se eu mostrei isso para vocês, mas tá. Basicamente essa ideia de que cada um está numa posição, tem um ponto de vista diferente
e esses pontos de vista eles podem ser dialogados e os dois compreenderem que eles estão vendo a mesma coisa e que um ponto de vista contribui para o outro, tá? Quando eles encontram que um ponto de vista contribui para o outro, eles podem chegar a uma síntese. Ou talvez uma das duas teses, que a antítese também é uma tese de alguma maneira, né? É uma tese contrária, eles podem chegar, os dois chegarem juntos à conclusão de que uma das teses está errada e a síntese que vai sobrar é uma delas, por exemplo, a primeira tese, tá? E aí o que acontece depois, professor? Acontece infinitamente, tá? A síntese vai virar o quê? Uma tese, e depois ela vai ter uma antítese, e depois ela vai ter uma síntese. E segundo Hegel, isso vai construir a história, né? Por que nós chegamos onde chegamos? Por que o mundo é como é? Porque segundo Hegel, esse processo histórico aqui foi acontecendo, tá? E foi transformando. Quer dizer, essas divergências, né, de opiniões, de pensamentos, foram criando o mundo que nós temos hoje, ok? Estudem, não se esqueçam de, depois do vídeo agora, olharem a apostila aí nesses temas que eu falei, dar uma lida antes de abrir a trilha, beleza? Se cuidem, tchau, tchau!